O nosso tema de hoje tem por título Escolhas da Vida. Fala-nos de competições, Então, fala-nos de honestidade. Poderiam ser muitas más escolhas, porque nós passamos a vida a escolher. Mas foi o tema que realmente surgiu como também, como o Pedro dizia há pouco, estamos numa altura de reflexão. Esta altura de reflexão, este momento de reflexão, que é excelente e deverá ser em nome do aniversariante que é Jesus, também nos convida a nós também a refletirmos sobre as nossas formas de estar, de agir, daquilo que poderemos eventualmente mudar em nós, porque é para isso que nós cá estamos, que é para evoluir. Se nós olharmos para a Grécia, nos seus tempos mais recuados da história, encontramos ali a prática das Olimpíadas. Foi na Grécia, creio que muitos sabem, que começou o pensamento olímpico. O pensamento que tinha por objetivo homenagear os deuses, honrar a paz, festejar as estações primaveris e outras alturas, outras situações de grande importância. Os jovens trabalhavam arduamente, batiam-se e competiam no sentido de superar os limites dos seus próprios corpos. Se alguém se lembra das imagens da Grécia Antiga, vêem-se aqueles corpos musculados, que eram daqueles atletas que lutavam. Conta a história que era bonito realmente de se ver, tanto em Atenas como em Esparta, como a juventude se posicionava diante das suas possibilidades. Treinavam até à exaustão. Corriam, atiravam dardos, setas e faziam de tudo, de facto, em honra das Olimpíadas. E aqui podemos pensar, o que é que haveria por trás daquelas competições? O que é que fazia aqueles jovens daquela época competir daquela forma, até à exaustão? E a resposta é, o que os fazia competir era o desejo da autossuperação. Por isso é que eles lutavam até à exaustão. Naturalmente que era uma competição muito saudável, porque exigia daqueles jovens disciplina. Disciplina de treinos, inclusivamente da nutrição alimentar, embora naquela altura fosse rudimentar, mas também exigia, de hábitos saudáveis, enfim, de disciplina de uma forma geral. Se nos transportarmos para a atualidade, é do conhecimento geral que, quando temos uma juventude disciplinada perante um desporto, um lazer, e que trabalha até para chegar a uma Olimpíada, porque foi daquela altura que apareceram os chamados Jogos Olímpicos que nós assistimos nos nossos dias, vemos que esses jovens, para chegar a uma Olimpíada, para verificarem quem é capaz de superar não só o seu próprio recorde, mas também o recorde do outro, verificamos o quanto é de facto saudável essa competição, essa forma deles estarem na vida. E hoje em dia não é diferente. E nas nossas sociedades ainda encontramos competições. Não só as competições das Olimpíadas. As escolas, por exemplo, dentro das suas estruturas académicas, levam alunos a competir uns com os outros.
nas ginásticas, enfim, uma série de coisas. Temos aqueles alunos, os que desejam ser os primeiros da turma e que têm que estudar bastante. Há outros que querem ser os melhores na educação física, nos torneios desportivos, enfim. Mas todos eles têm uma coisa em comum, que é terem muita disciplina. Como obedecer a regras, adotar determinadas, voltamos à mesma história, alimentações, posturas. Uma delas, por exemplo, eu lembro-me dos jovens que praticam desporto, que é têm que ir dormir cedo. Aliás, isso acontece até com os futebolistas, não é? Têm que dormir cedo. E para qualquer indivíduo, para o indivíduo em formação, é muito importante este tipo de orientação que as competições nos trazem. E, claro, que se virmos as competições deste prisma, vemos sempre que a competição é saudável. Se numa empresa existe um número de vagas que deve ser preenchido, e esse número de vagas é para um pequeno número de pessoas, há que se fazer concursos, certo? É o habitual nos nossos dias de hoje. Então, todos os concursos são competitivos. São experiências competitivas da sociedade que nós, no dia-a-dia, já nos habituamos. Até antigamente se falava nos psicotécnicos, não é? Tinha que se fazer psicotécnicos, hoje em dia são diferentes. Nós estudamos e preparamos-nos e vamos fazer concursos. Vamos fazer o quê? Vamos competir. Não estamos a competir no sentido de prejudicar os outros, mas estamos sim a competir na medida em que disputamos com os outros os mesmos espaços, as mesmas vagas, que são poucas. Daí a tal necessidade da competição e dos concursos. Se nós observarmos desta forma, começamos a ver que a competição tem esse caráter social bastante plausível. Um caráter social necessário e respeitável. Porque, se pegarmos no exemplo da empresa, não há vagas para toda a gente. Então há que ter que competir. E isso é para todas as situações. Seja para escolar, seja para a saúde, enfim, para uma série de coisas. E como não há uma empresa privada ou governamental que possa empregar todos os homens e todas as mulheres de uma sociedade, e as vagas são limitadas, elas têm que ser disputadas. Estamos todos de acordo, certo? São competições, as chamadas competições válidas e importantes. A competição só passa a adotar um caráter nefasto e até negativo quando partimos para o erro, quando partimos para querer passar por cima das pessoas a qualquer preço e a qualquer custo. Quando, por exemplo, e acontece, não muito aqui, felizmente, que a gente vive aqui como a gente costuma dizer, num cantinho do céu, mas acontece nos meios grandes, quando, por exemplo, pessoas querem bater noutras e, por vezes, até incentivam outros a fazê-lo a troco de dinheiro ou a troco de outros favores e de outras coisas. A competição começa a ser nefasta quando, sem sermos portadores das condições, das devidas condições, queremos passar por cima dos outros, tirar o lugar que os outros conquistaram devidamente. Isso acontece. E a gente sabe que sim. Quando nós saímos do campo da ética, nós fugimos às experiências éticas. E começamos à procura daquilo que não corresponde ao tal espírito olímpico da Grécia, que era a autossuperação. Quando a pessoa chega ao ponto de querer, a todo o custo, ultrapassar tudo e todos, diante de situações visíveis e importantes, vai tornar-se
numa situação muito grave para quem o faz. E porquê é que nos acontece isto? Porque nós vamos contrair grandes dívidas. Quando encontramos pessoas, indivíduos que compram diplomas, e a gente sabe que isso acontece, trabalhos académicos onde vão ser colocados os nomes deles ali, que eles não trabalharam para aquilo, não é? Ou até mesmo aqueles que falsificam documentos. Tudo isso não é uma competição honesta. Mas a verdade é que a vida é feita de escolhas. Das mais variadas, das mais complicadas, às menos complexas. E por muito que por vezes até nos doa, essas escolhas são inevitáveis. Assim sendo, aconselham-nos muitos livros espíritas, muitos espíritos amigos, que é importante pensarmos e escolhermos uma competição que nos dê alegria de viver. Uma competição que, a partir das nossas experiências, do nosso trabalho para conquistar o nosso lugar, seja ele qual for, não importa, que consigamos olhar para os outros com alegria, com vontade de viver e de competir saudavelmente. Porque a competição é saudável. Ou seja, ter a certeza de que aquilo que nós conseguimos foi à custa do nosso esforço, do nosso mérito. Nós conhecemos tantas pessoas assim. Se nós repararmos atualmente a nossa sociedade, encontramos, e fala-se muito, na época dos favoritismos, dos apadrinhamentos, sejam eles sociais, políticos, religiosos, de todas as coisas. E nesse enquadramento é pensado por aqueles que fomentam esses favoritismos, há sempre uma ideia de que os outros, ou os meus, são melhores que os dos outros. Os meus, aqueles que eu protejo, aqueles dos favoritos. E os outros ainda pensarão que os seus é que serão os melhores. Portanto, isto é uma bola de neve, não é? Mas para nós confirmarmos, como é que nós poderíamos confirmar uma coisa destas se não houvesse uma competição honesta? Só aí é que nós podíamos ver se realmente aquele que eu acho que é o melhor e o outro, teria que haver uma competição honesta. E é neste momento que nós estamos neste balanço que a sociedade se ofusca, se encolhe e se atormenta. Porque é nessa hora que a competição vira tragédia. Porque nós não estamos a avaliar por aquilo que a pessoa vale, por aquilo que a gente sabe que a pessoa sabe. Estamos a facilitar através dos tais favoritismos, dos tais apadrinhamentos, não é? E quando se diz que é neste momento, que é nesta hora, que a competição vira tragédia, é porque neste momento, no momento em que nós partimos para esse fim de linha, para esse pântano de interesses que a competição ganha outros sentidos, outras intenções, outras ideias, aquele que se candidata a tais situações acarreta sofrimentos terríveis na existência em que se encontra, em existências futuras e não raras vezes noutras encarnações. Vocês já repararam que uma pessoa que beneficia de todos esses favoritismos, de tudo isso, o quanto a pessoa durante a vida, numa existência de 50, 60 anos ou não sei o quê,
vai ter muitas vezes que fingir. O tormento que não é com uma pessoa, por exemplo, que tem um diploma falsificado, vai ter a pensar se aquele diploma, se vai ser descoberto que ele não tem aquelas habilitações. Não é? Portanto, são esses os sofrimentos que as pessoas, esses e outros sofrimentos que nós vamos ter. E sabem porquê que nós realmente acarretamos este sofrimento? Porque tudo aquilo que nós não conquistamos com o nosso mérito não nos pertence. É uma usurpação. E essa usurpação é que nos custa muito caro cada vez que nós a cometemos. Foi Jesus que nos disse: a cada um será dado conforme as suas obras. Em termos espirituais, isso é verdade. É verdade, a gente sabe e até dizemos aqui muitas vezes. Nós apenas recebemos aquilo que fizemos por merecer. Mas no campo das sociedades humanas não é assim. A gente sabe que não é. Quantas pessoas nós vemos a ocupar posições políticas, económicas e não só, e não fizeram nenhum esforço a não ser o de arranjar o padrinho? Nós conhecemos, com certeza. E lamentavelmente muitas dessas pessoas ocupam cargos que não deveriam estar naqueles cargos. Estão, porque enfim estão. E isso é contra, de facto, uma sociedade saudável. Uma sociedade em que se fala tanto, hoje em dia, de se querer construir um mundo melhor, de querer um empoderamento, algo diferente. Tudo isto é contra a ética, contra os bons costumes. A doutrina espírita ensina-nos que não há efeito sem causa. E se nós queremos de facto um mundo melhor, é importante pensarmos, fazermos as nossas escolhas, escolhas honestas, escolhas verdadeiras, escolhas autênticas, a fim de evitarmos sofrimentos maiores. Não só para nós, para o nosso bem, mas também para o bem do nosso próximo. Porque a gente sabe que quando nós não estamos bem, aquele nosso próximo também, por arrastamento, também sofre. Quando uma família está bem, não está bem, perdão, por arrastamento, os filhos também padecem. Então, ser honestos e autênticos é algo que nós precisamos e devemos ser na nossa vida diária. Porque, sem dúvida alguma, o nosso próximo, e há bocadinho o Pedro falava no próximo, o nosso próximo é a extensão de nós mesmos. E nós aqui falamos muitas vezes nisso. E por causa disto, nós precisamos compreender a importância desse relacionamento social, a relação que nós estabelecemos uns com os outros. Naturalmente, e também ouvimos muitas vezes falar que o mundo é incitado, que é estimulado pelos atos negativos, pela desonestidade, pelo desplante, enfim, pelo antiético. Nós damos muitos nomes deste. E nós tivemos ultimamente, e vou-me só referir a este, o aspecto da guerra, que as pessoas, fala-se muito na guerra atual. Fala-se muito disto, daquilo, daquele outro. Muitas coisas que nós vamos dizendo, isto é antiético, isto é não sei o quê, isto é negativo. Mas a verdade é que, quando nós pensamos nessas coisas e avaliamos todos esses fenómenos, nós referimos-nos sempre aos outros. Normalmente dizemos, fulano, beltrano, cicrano, são desonestos. Nós nunca somos. Nós nunca somos. É sempre os outros. Mas será que nós, ao fazermos estas afirmações, sabemos mesmo o que é que, ou em que é que consiste a desonestidade? Normalmente nós pensamos que quando pensamos na desonestidade, pensamos num indivíduo que rouba, que se torna criminoso,
que é um traficante, ou alguém que agride uma estrutura da sociedade, alguma coisa, alguém que denegra ou alguma coisa que vai denegrir a condição humana. E quando nós nos referimos a essas pessoas, dizemos aquele indivíduo ou aqueles indivíduos são desonestos. Mas os espíritos amigos dizem-nos que alguém que fraude alguma coisa, como por exemplo um imposto, e a gente vê isso muito, que as pessoas gostam de fugir aos impostos, não é? Aos compromissos que tem a cumprir, que minta para não dar conta dos seus deveres. Essas pessoas são as chamadas desonestas. E nós quase nunca nos apercebemos do próprio grau da desonestidade, porque nós fomos habituados, que era aquilo que eu disse no início, que era desonesto é aquele que rouba, é aquele que furta, é aquele que faz não sei o quê. Mas claro que mais importante do que refletirmos sobre a desonestidade é falarmos a respeito da virtude oposta, que é a honestidade. E é para isso que nós estamos aqui, para refletir sobre isto. Também, conta-se que um senhor, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, de nome Rui Barbosa, um escritor de renome, uma figura de destaque da sociedade brasileira, que foi escritor, orador, enfim. E foi uma pessoa que viveu entre 1849 a 1923. Na sua época, ele previu um fenómeno que hoje nós, se repararmos bem, estamos a vivenciar. Dizia o Sr. Rui Barbosa que chegaria o tempo em que o desplante ético e imoral chegaria a tal nível que o indivíduo, o homem, teria vergonha de ser honesto. Se pensarmos bem, por muitas vezes parece-nos que isto tem vindo a acontecer com muita frequência e com muita intensidade pelo mundo. E de um modo geral também, parece que para muita gente é bom nivelar-se pela parte inferior e não nivelar por cima. Parece que é feio para muitas pessoas ser-se digno, ser-se bom, ser-se nobre. Vejam bem, quando um indivíduo é do bem, põe-se um rótulo e diz assim, aquele ou aquela, não importa, é moralista. E automaticamente nós passamos a ter vergonha de sermos moralistas. Como se moralista fosse um palavrão. Como se moralista fosse uma ofensa. Quantas vezes as pessoas dizem assim, eu não sou moralista. Até parece que fica como ofendido que chamaram moralista. Não é nada de mal ser moralista. E é deste modo que, gradualmente, as pessoas vão, às vezes, ou renunciando, ou mesmo desistindo da condição, e eu vou-me atrever a dizer, do privilégio de ser honesto. Porque ser honesto, o Pedro há bocadinho falava dos deveres. Seria muito bom, seria um dever todo nosso. Mas ser honesto, não há dúvida que é um privilégio. E é dentro deste contexto e dentro de outros que nós podemos verificar a nossa juventude. Quanto a juventude hoje em dia que não tem uma orientação regrada, vamos lhe chamar assim, gosta de acompanhar os seus ídolos desonestos. E aqui há dias falávamos nisso. Os ídolos dos filmes, da criminalidade, ou seja, os bandidos dos ecrãs. Porque aqueles é que são os heróis. Aqueles é que parecem que realmente nos dão. E estas situações, que por vezes são bastante graves, posso dizer que, por exemplo, não há muito tempo, um jovem a jogar computador
furioso, lá está, com os seus ídolos, partiu o computador. E a família não tinha dinheiro para lhe comprar outro computador. Ele precisava do computador para a escola. Portanto, pegando nisto, estas situações requerem, de facto, os olhos abertos da parte dos pais, dos encarregados de educação de uma forma geral, e até de nós, se pudermos virmos e pudermos estar bem atentos, para que lhes sejam passados valores de honestidade às nossas crianças e aos nossos jovens, que eles não tenham vergonha de ser honestos, não é vergonha de ser moral. A virtude da honestidade é uma virtude de coerência. Ninguém pode ser honesto se não for coerente. E nós podemos perguntar assim, mas porquê é que o indivíduo deve ser honesto? Para quê? O que é que eu ganho com isso? Nós normalmente perguntamos, mas o que é que eu ganho com isso? Para quê? Nós devemos viver a honestidade porque a honestidade dá-nos harmonia, paz interior e paz de consciência. É por isso. É a honestidade que nos faz viver em harmonia com a sociedade daquilo que os espíritos e que Jesus falava, com a sociedade dos justos, dos bons, dos equilibrados, daqueles que são indivíduos do bem. Atenção, eu gosto sempre de dizer isto. O mundo está cheio de pessoas de bem, ao contrário do que nós muitas vezes ouvimos dizer. Já não há pessoas de bem. Há em todo o lado pessoas de bem. E as pessoas de bem não são o que muitos têm no seu conceito, que é o ser rico, o ter muito, o ser o senhor X, ou o senhor Y, ou o senhor Z, porque tem isto e aquilo e aquele outro. Também os há, obviamente que sim, mas não são propriamente essas pessoas as pessoas do bem. Claro que o há em todas as camadas e em todas as sociedades. Todos nós possuímos aquilo a que nós chamamos uma escala de valores. E há pessoas que, para elas, os seus valores estão nas coisas materiais, nas coisas imediatas. Mas há outros que também admitem que os seus valores principais, os seus valores primordiais, se encontram nas questões sensíveis, nas questões psíquicas, nas questões espirituais, afetivas, etc. E é nessa escala de valores que nós colocamos, conforme as nossas escolhas, que colocamos na cabeceira, e é nessa escala e nessas escolhas que nós fazemos, que colocamos na nossa cabeceira, e que são as mais importantes para nós, que nós vamos desejar mais perseguir ou seguir na nossa vida. Faz parte. É um balanço que nós fazemos. Se eu opto por ser mais materialista, eu vou pôr na mesa de cabeceira a parte mais materialista que me interessa. Se for a outra questão, é o que é, não importa. Dentro daquilo que nós pusermos é aquilo que nós vamos. E a honestidade como virtude propõe realmente que nós estabeleçamos, cada um, da sua maneira, estabeleça a sua escala de valores. Porque é nessa escala de valores que nós vamos evoluir. Ou então estagnar, não é? Porque vamos evoluir, todos. A partir da concepção de que todos precisamos ter uma escala de valores e que tenhamos consciência disso ou não, todos temos essa escala. E é a partir daí que nós passamos a verificar que a honestidade tem que começar para nós, para que a nossa escala de valores funcione para nós, para o nosso bem. É esse o objetivo. Viver, e isso lá está, é a tal honestidade que nós temos connosco.
que é pesarmos a nossa escala de valores. Ninguém consegue pôr em prática, da noite para o dia, um novo ensinamento, uma nova proposta moral, porque a nossa evolução é lenta. Mas nós precisamos de construir para um bem maior, de exercitar e construir os nossos alicerces dentro destas e outras recomendações. Dizem-nos também os espíritos que primeiro nós aprendemos coisas ao nível intelectual e só depois dessa experiência que o intelecto nos vai dando é que nós conseguimos colocar em prática pouco a pouco a parte moral. Portanto, nós estamos todos no mesmo patamar. Uns talvez mais acima uma coisita, outros menos, mas na atualidade é onde nós estamos. E é aí que nós, e é por isso que nós, por esta divergência, digamos assim, de escalão, que nós vemos muita diversidade nas coisas, diversidade na forma de atuação das pessoas, inclusivamente sem qualquer intenção de... Vemos, por exemplo, gente religiosa, e atenção, quando eu falo religiosa, falo em religar, não falo em A, B ou C, mas pessoas que vivem de forma estranhíssima. Nós vemos, por exemplo, médicos, me desculpem os senhores doutores se me ouvirem, por exemplo, nós vemos médicos pneumologistas que fumam, certo? Encontramos pessoas que tratam da mente dos outros e enlouquecem a sua própria mente através de práticas do mais extravagante que a gente possa imaginar. Não é bom nem é mau, não se está aqui a classificar. Faz parte da evolução, é o que está. Ora, se a honestidade é a virtude da coerência, como é que pode ser coerente uma pessoa que pede a Deus saúde, por exemplo, está doente, pede saúde, e queima a saúde na ponta dos cigarros? Atenção que eu não tenho nada contra fumadores. Já fui fumadora e não tenho nada contra isso. É apenas um exemplo de uma coisa real, que é a nossa falta de coerência, que nós pedimos saúde, mas estragamos a nossa saúde. Aí é que está. Sim, porque se a gente for a ver, o tabaco também é droga, não é? Como é que uma pessoa pode ser coerente consigo própria e pede a Deus equilíbrio, saúde, de novo, e encharca-se em bebidas alcoólicas que lhes faz perder a lucidez? E há muito mais. Como é que alguém pode pedir a Deus, por exemplo, paz na terra, paz para si, a gente está todos habituados a isso, não é? E para a sociedade, se é uma pessoa que gosta só de ouvir elogios, que se lhe dizem uma coisa, explodem logo à primeira? É a nossa falta de incoerência, pelo nosso atraso que nós ainda temos no nosso dia-a-dia. Se nós nos melindramos, se nós nos sentimos afetados por alguma coisa que por vezes até é de menos importância, mas faz parte do nosso pecúlio, faz parte de nós. Segundo nos dizem os nossos benfeitores, as pessoas que procedem assim são irmãos nossos que estão completamente desfocados da coerência. Então aqui a nossa reflexão e a nossa reflexão principal é que nós nos lembremos, e porque, como eu disse no início, estamos na altura da reflexão, o quanto é importante nós aprendermos e a exercitarmos connosco, para nós, principalmente, a tal nossa honestidade. Os princípios positivos, aqueles que nós já aprendemos, porque nós já aprendemos muitos princípios, vamos tentá-los colocá-los em prática, pô-los em ação nas nossas vidas.
Vocês podem pensar assim, mas eu vou ter que fazer esforços ou não? Vamos. Vamos muitos. Porque somos todos imperfeitos. Sim, nós temos que fazer esforços. Nós somos espíritos que viemos de um passado muito remoto, de muitos equívocos diante da consciência, de muitos erros e de muitas tragédias que nós realizamos connosco mesmo e com os outros. A vida é feita destas escolhas. É feita de escolhas. E nós escolhemos. Se vocês repararem, nós a todo momento nós temos que escolher. Sobre isto, sobre aquilo. E a todo momento nós somos convidados a escolher e por vezes não nos é nada fácil escolher nada, seja o que for. Mas é inevitável. É importante que nós sejamos fiéis aos nossos propósitos. E pensemos bem nisto, porque se nós não conseguirmos ser fiéis nas coisas que estão mais facilmente sobre o nosso controle, será muito difícil controlar as coisas que nos exijam muito mais sacrifício, que não depende diretamente de nós. Jesus ensinou-nos que quem não é fiel no mínimo, nunca conseguirá ser fiel no máximo. Então a gente, quando ouve estas máximas, até parece que nos assusta, porque a gente precisa de começar do pouquinho. E quando nós sentirmos que alguma coisa que a gente não consiga controlar, que a gente não se sinta bem, seja ela boa ou má, não importa. Falemos com alguém que a gente tenha mais confiança, seja quem for, seja um terapeuta, alguém que a gente acha. É falar com alguém sobre aquilo que nos perturba, sobre aquilo que nos incomoda e não andar, como dizem os espíritos, e esta palavra nem é minha, é de Raul Teixeira, não andarmos ao derredor nos trabalhos da intriga, da maldicência, da mexeriquice, da bisbilhotice e por aí adiante. Lembremos que tudo isso é que nos vai fazer crescer. Ora, dizendo sim, isto é como um miúdo que pede aos pais os brinquedos quando são pequenos. E a gente diz, não pode ser, e ele fica muito chateado, mas depois ele vai ter que escolher, porque o pai não pode comprar aquele, mas vai-lhe poder dar um outro qualquer, e ele pode não ser tão bom, mas ele vai ter que ter. Então, meus amigos, já em jeito de conclusão, eu gostaria de lembrar e que pensemos todos nisso, que a honestidade não é, nem nunca será, somente a pessoa não roubar, não furtar, não matar, não mentir. Mas comecemos sim a perceber que quem é capaz de mentir, de fraudar, de denegrir, de caluniar e por aí abaixo, será capaz de roubar, porque já começa por roubar a sua paz e a paz dos outros, o espaço do outro. Nós estamos na chamada época da boa vontade. E o Pedro, não me vou repetir, já falou aqui há bocadinho, da paz que tanto se fala. E é natural que agora muitos de nós estejamos desejosos de nos voltarmos para o bem, para o amor, para a luz, enfim, para tudo este espírito que é lindo e que é bom e que nós gostamos de o viver. Então, o convite é para que nós gradualmente aprendamos realmente a ter a tal coerência connosco. Termos
também uma ideia, que é fazer aquilo que nós aconselhamos. Porque é muito bom aconselhar o outro e não fazer. É muito bom aconselhar. E a gente somos todos professores nestas coisas. Não há ninguém que não esteja desta situação. Portanto, o convite é nós vivenciarmos realmente essa paz, esse espalhar das boas, aquilo que nós habitualmente agora estamos muito habituados a ouvir, das boas vibrações, para que trabalhemos neste grande movimento de renovação do planeta, que é aquilo que nós vemos e vimos falando há anos para cá. E isto significa sermos honestos com os nossos propósitos. Não é nada de transcendental. Mas quando nós também gostarmos de alguém ou de algo que alguma pessoa tenha feito, tenhamos também a grandeza de dizer muito obrigado, muito obrigada, parabéns, este foi um momento bom, fez muito bem, eu gostei. É isso. Isso é que é aquilo que eles nos dizem que é a honestidade. A honestidade é a virtude que não teme de dizer sim e não teme de dizer não. Não tem que ter medo. É por isto que o apóstolo Paulo, no livro Atos dos Apóstolos, nos pergunta: que vinhais fazendo pelos caminhos? Vede prudentemente como andais. Eu estou a citar. Andai como os filhos da luz. E todo o filho da luz não pode andar sem E todo o filho da luz não pode andar sem espalhar claridade. Isto é ser honesto. Portanto, por tudo o que aqui foi dito, nós podemos concluir que tanto a competição como a honestidade, tudo pode caminhar lado a lado, desde que nós saibamos relativizar as coisas, desde que saibamos trabalhar este tipo de situações, porque todos nós podemos e estamos à altura disso. Então que façamos o nosso melhor para que a competição exista, sim, mas que seja uma proposta de autossuperação, como na antiga Grécia, que é isso que a gente precisa, e que a luz que nos guie seja conforme o esforço que cada um fizer, porque assim será o nosso mérito. Desejo-vos a todos um Feliz Natal, porque já não estarei cá para a semana falarão outros. Desejo-vos um Feliz Natal, que o nosso irmão maior, o nosso aniversariante Jesus Cristo, seja de facto lembrado hoje, no Natal, mas não só no Natal, seja lembrado nos outros dias e nas nossas vidas. Que façamos o nosso melhor a cada dia. E eu termino com uma pequenina frase contida no Livro dos Espíritos, na resposta 661, dada a Kardec pelos Espíritos da Vida Maior. As boas ações são a melhor prece. É por isso que os atos valem mais que as palavras. Muito obrigada pela vossa atenção.